Quero começar a falar do 8 de janeiro contando uma história para vocês. Vocês lembram que a presidenta Dilma Rousseff sofreu um golpe de Estado em 2016. Qual foi a desculpa para esse golpe de Estado? Foi a tal das pedaladas fiscais. Vocês lembram das pedaladas fiscais? Lembram disso? Pronto, essa foi a desculpa oficial para o golpe, né? As pedaladas fiscais. Pois bem, para as pedaladas fiscais acontecerem, essa narrativa golpista se consolidar, o TCU, o Tribunal de Contas da União, votou pela reprovação das contas do governo Dilma, alegando que tinha pedaladas fiscais. Então, meio que o TCU deu, entre aspas, um parecer técnico, que de técnico não tem nada, para legitimar o ato golpista do Congresso, naquele momento liderado pelo Eduardo Cunha, né? Lembra do Eduardo Cunha? Pois é, gente, Eduardo Cunha. Gente, sabe quem é que era ministro do TCU e votou a favor da condenação do governo Dilma dizendo que tinha pedalada fiscal? Quem adivinha o nome dele? Quem acertar o nome dele vai ganhar um Corsa. Quem era, gente, ministro do TCU, que hoje em dia é ministro do governo Dilma? A galera já acertou aí. A Tati Fernandes foi a primeira a acertar. O Múcio, em 2014, 2015, estava dizendo que o governo Dilma tinha feito pedalada fiscal, reprovando as contas do governo para dar base, entre aspas, técnica do impeachment, do golpe. 10 anos depois, José Múcio é ministro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E não é qualquer ministro, é ministro da Defesa, né? Que tem um papel estratégico ali junto às Forças Armadas. E aí eu vou dizer para vocês o que foi que aconteceu no 8 de janeiro e o que foi que aconteceu depois. Foi o que aconteceu. Gente, o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. Ponto. Não foi um golpe à lá 1964. Atenção, não foi um golpe à lá 1964. A ideia básica era criar um clima de caos, criar um clima de cerco ao governo. O decreto da GLO já estava pronto, feito pelo Múcio junto com os militares. E aí o governo começaria com a GLO, um decreto da garantia da lei e da ordem, sobre a tutela militar. Quando acabaria essa GLO, só Deus sabe. Então, a ideia, gente, ninguém toma o poder com a insurreição. O que aconteceu em Brasília, 8 de janeiro, foi a insurreição da extrema-direita. A insurreição não é para tomada do poder. A insurreição é um ato que chama o ato seguinte, que é a tomada do poder. Então, você mobiliza as pessoas, você ataca os poderes constituídos, você profana os símbolos, você coloca o povo na rua, você mobiliza um discurso de ruptura, isso é uma insurreição. Aí você dá o próximo passo. O próximo passo era a GLO. Dada a GLO, o governo era tutelado militarmente e ninguém sabe como acabaria essa tutela. Ali ficou claro uma coisa. Gente, eu quero ler para vocês uma declaração do presidente Lula. Ele deu uma entrevista, saiu hoje no Brasil 247, né? Entrevista, o Brasil 247 repercutiu. Essa declaração do presidente Lula, qualquer pessoa séria ficaria estarrecido com isso. Vamos lá. Diz o presidente Lula, abre aspas, antes de viajar para São Paulo, conversei com o ministro Múcio e ele disse que estava tudo tranquilo, que as pessoas iam sair. Iam sair o quê? Dos acampamentos na frente dos quartéis. Viajei tranquilo. Não me passava pela cabeça que eu ia ser pego de surpresa com aquela manifestação. Sinceramente, não tive as informações corretas, que tinha a possibilidade de acontecer aquilo. Tinha informações de que os acampamentos estavam acabando. Mas depois teve informação que no sábado começou a chegar gente de ônibus nos acampamentos. Não imaginei que pudesse chegar a invasão. Isso é o presidente Lula falando. Veja, o presidente Lula confessou para o público que ele foi enganado pelo ministro. E que ele não tem ninguém do entorno dele, de confiança, que passe uma análise correta sobre a dinâmica política dos quartéis. Vocês conseguem entender a gravidade disso? O presidente da República, do maior país da América Latina, está dizendo que foi enganado pelo seu ministro da Defesa e que ele não tem ninguém no seu entorno para passar uma informação correta sobre a situação política dos quartéis. Aí das duas, uma. Ou o Lula está mentindo, e aí se ele está mentindo, para mim é pior ainda, porque ele está passando para todos os países do mundo a posição de ingênuo, de perdido no mundo, ou é isso mesmo.
E eu aposto que foi isso mesmo. Beleza, Múcio mentiu. O que foi que aconteceu? Ele foi demitido? Não. Então vamos lá. A gente gritou sem anistia, né? Para os crimes do bolsonarismo durante os 4 anos à frente do governo. Quando, ainda no período de transição, o Lula escolhe o José Múcio, golpista, que ajudou no golpe contra Dilma, Lula já estava dizendo que estava dando anistia para os militares. Perfeito? Ali já ficou claro que tinha anistia para os militares. Ainda na equipe de transição, teve grupo de trabalho para debater tudo, menos defesa. Eu lembrei disso hoje, inclusive, Pedro Mário, se estiver ainda na live, eu estudando, né, me preparando para fazer o roteirozinho da live, aí eu fiz, vou olhar aqui o documento do governo de transição, né? E aí eu lembrei que teve grupo de trabalho para tudo, menos para defesa, pô. Então, assim, Lula coloca um conservador, reacionário, golpista para ser ministro da Defesa, pega a defesa e fala assim, vai ter grupo de trabalho civil debatendo defesa aqui não. Segundo, o próprio Lula, ele é enganado pelo ministro, se é verdade ou não, aí já é outra coisa. O ministro não é demitido e depois, preste atenção, depois, o governo Lula articula junto a Arthur Lira e ao Centrão para blindar os militares, para proteger, inclusive, os militares do Senado e do STF. Presta atenção. Não é que o governo não fez. O governo deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo. Não, o governo agiu para proteger os militares. E aí, eu vou provar para vocês. Bota aí, Maxwell, de novo, a matéria do nosso querido Mauro Lopes. No final, para a gente ver o que é que ele fala. No final da matéria, gente, nos últimos parágrafos, o Mauro Lopes resume como foi que o governo Lula atuou para dar anistia para os militares. Presta atenção. Aí eu vou ler aqui os pontos para vocês. Ponto número 1. O governo engavetou a PEC de iniciativa do deputado Carlos Zaratini, que acenava pela primeira vez com o regramento ao poder militar. Pelo texto, iriam para a reserva os militares que assumissem cargos públicos, acabaria a operação de garantia da lei e da ordem, seria modificado o artigo 142 da Constituição, que é interpretada pelos militares como a atribuição de um poder moderador das Forças Armadas acima dos 3 poderes. Veja, o governo Lula atuou para engavetar uma medida do deputado do PT de São Paulo, para não enfrentar, do ponto de vista institucional, a tutela militar. Segundo ponto, que o Mauro Lopes coloca. Apesar da promessa na campanha eleitoral, o presidente Lula não reinstalou a comissão dos mortos desaparecidos políticos. A medida chegou a ser incluída no relatório de transição como prioridade a ser implementada nos primeiros 3 meses de governo. Gente, vocês têm noção do que é isso? O governo Lula, mais de 1 ano de governo, não recriou ainda a comissão de mortos desaparecidos políticos. O ministro Silva Almeida, que até agora o ministro Silva Almeida não lançou o estudo contra a privatização de presídios, né? Mas pelo menos nesse ponto ele foi muito bem, defendeu desde o começo a recriação da comissão de mortos desaparecidos. Isso está no gabinete do Rui Costa, ministro da Casa Civil, até hoje, faz mais de 1 ano, e o ministro José Múcio trabalhou abertamente para a comissão de mortos e desaparecidos políticos não ser recriado. 1 ano não foi criada uma comissão de mortos e desaparecidos políticos. O governo engavetou também projeto de lei que acabava de definitivo com as pensões para filhos e filhas de militares, hoje válidas para quem começou a receber o benefício antes de 2000. Gente, eu tenho amigos no Congresso, né? Gente que trabalha lá, tal, é assessor, assessora, que até é colegas deputados e tal, que mandam os briefs para mim. Quando eu vi que o governo arquivou o projeto que ia rever a pensão para os militares, mandei uma mensagem para uma deputada, não vou falar o nome. Pô, companheira, foi isso aí, pô, não sei o que e tal. E ela me explicou uma coisa, que existia uma forte articulação no Senado, querendo lascar os militares, na prática é isso. Porque tem muito senador puto ainda, por causa da CPI da Covid, Omar Aziz, Renan Calheiros e Companhia Limitada, que quer dar um sustento, um cala-boca, um peraí, menino, dos milico, e resolveu bater onde dói, no poder econômico, nos privilégios, na regalia, do partido fardado. E aí, o Senado ficou à esquerda do governo. O Senado tinha correlação de forças para rever essa mamata de pensão dos militares e o governo engavetou. Prestem atenção que nas redes sociais mentem para vocês,
dizendo que não dá para fazer nada porque não tem número de deputados e senadores suficiente. Isso é mentira. O Senado apontou a disposição política de rever essa mamata da pensão de militar e o governo Lula não quis, arquivou o projeto. Voltando para o texto do Mauro Lopes. Além disso, tem apoio de líderes do governo uma emenda constitucional que visa garantir ao Ministério da Defesa 2% do Produto Interno Bruto, PIB, a ações de defesa nacional, que ficam sob a alçada do Ministério da Defesa. Isso no exato momento em que o Ministério da Fazenda articula o fim dos pisos constitucionais da saúde e educação. Gente, vocês entendem que os militares tentaram dar um golpe no 8 de janeiro, não foram punidos. Os caras vão ganhar 2% do PIB de orçamento. Aí, professor da universidade não tem aumento para 2024. As universidades tudo em crise financeira, tudo faltando dinheiro. Servidor do IBAMA, já a gente vai falar disso, querendo fazer greve porque não tem reestruturação da carreira, não tem melhora de condições de trabalho e por aí vai. Os caras vão levar 2% mesmo, né, do PIB, depois dá um golpe, sem reforma nenhuma. Gente, o golpe do 8 de janeiro, ele teve 3 vetores principais. Ele teve a militância bolsonarista e pequenos e médios empresários que financiaram aquilo. A raia miúda. Teve uma articulação muito grande empresarial e do governo do Distrito Federal, que permitiu aquilo ali, que deu cobertura para aquilo ali, que inclusive o governo do Distrito Federal foi uma espécie de comitê central do golpe junto com os militares. Então, grandes empresários, mais o governo do Distrito Federal, secretário de Segurança, Anderson Torres, o governador Ibanez Rocha, comandantes da PM do Distrito Federal e por aí vai. E teve os militares, junto, né, com grandes figuras do mundo político, deputados, senadores, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos e por aí vai. Sabe quem é que foi punido até agora pelo 8 de janeiro? Um bando de Zé Ninguém. Umas figuras de classe média sem importância, que não mandam em nada. Uns pobre lascado. Um empresário que tem a sua grana, mas não é rico, não manda no Brasil, não é parte da classe dominante. Só raia miúda. Só otário. Nenhum militar de alta patente foi punido como deveria. Irmão, até o Mauro Cid. Gente, o Mauro Cid, vocês sabiam que até hoje o Exército não instaurou um processo disciplinar e não expulsou ele? Mauro Cid. Até hoje, o Exército não expulsou ele. Não tem uma sindicância interna pra expulsar o cara. Mauro Cid. Enrolado com 3.000 coisas diferentes. Vocês conseguem entender a gravidade disso? A cúpula do governo do Distrito Federal também não foi punida. Alguns comandantes da PM passaram um tempo preso, tal, mas no geral todo mundo livre, leve e solto. E nenhum empresário grande até agora foi punido. Como teve uma operação da Polícia Federal, vamos ver, né, agora no 8 de janeiro, se a coisa anda. Então, assim, é anistia total. E aí, veja, o Pedro Maren me chamou a atenção para uma coisa. Pedro Maren escreveu um artigo em agosto, que é: qual é o discurso de José Múcio? Qual é o discurso de Geraldo Alckmin? Qual é o discurso dos comandantes? Assim, não, pode punir militar, agora individualmente. Esse texto, Pedro Maren argumenta o seguinte: toda a linha do Partido Fardado, do José Múcio, do Geraldo Alckmin, do governo Lula, do Rui Costa e Companhia Limitada não, um militar ou outro, individualmente, pode ter participado de atos golpistas. Os militares como um todo, não. Entende? Então, assim, a gente não tem um problema institucional. A gente tem um problema de algumas figuras. Então, não precisa pensar na transformação da instituição. O que precisa é punir algumas figuras. Então, é a ideia de que, tem algumas maçãs podres, mas no geral tá tudo bem. Entendeu? Essa é a ideia. Tem algumas maçãs podres, mas a instituição Exército, a instituição Forças Armadas, não precisa de reforma. Esse é o discurso oficial do governo Lula. Então, os militares já foram anistiados. Porque a partir do momento que esse é o discurso oficial do governo, o que se está dizendo é: o partido fardado não tem responsabilidade pelo golpe. A gente vai pegar um ou dois otários aqui, vai, quem sabe, processar eles, tá? Se lascar por um tempo, e tudo certo. Então, esse é o governo com anistia pra caramba. E aí, veja, o STF com sangue nos olhos. Aquilo ali é um anto de podridão liberal. Mas assim, o STF queria, pra cima da questão militar, vários senadores
querendo ir para cima da questão militar. Você tinha uma conjuntura social e política que abria a oportunidade de enfrentar a questão militar e o presidente Lula decidiu não enfrentar e colocar o José Múcio como ministro da Defesa. Vocês entendem a gravidade disso? Foi uma escolha política. Uma escolha pela anistia, mais uma vez, do partido fardado. Então, assim, não foi o Congresso, não foi o Centrão, foi o governo Lula que decidiu tocar uma política de defesa pautada na anistia ao partido fardado e aos golpistas. Isso tem que ficar na história, gente. Isso não pode ser esquecido. E aí, essa escolha do governo Lula se reflete no que foi o 8 de janeiro. Gente, a comemoração do 8 de janeiro, de um ano, né, do golpe, foi patética. Foi formal, foi protocolar, discurso de defesa da democracia abstrata que não mobiliza ninguém. Ninguém sai de casa para defender a democracia abstrata. Ninguém sai de casa para defender as instituições. Ninguém sai de casa para defender a divisão tripartite dos poderes. Foi patética. Eram vários discursos sem sujeito, sem fazer um debate profundo, uma louvação à crítica das instituições, sem empolgar a classe trabalhadora. E as esquerdas entraram na onda e chamaram atos de rua, que o mote era em defesa da democracia. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. A gente chamou ato em defesa da democracia contra o golpe e perdeu. A gente lutou pela derrubada de Temer em defesa da democracia e perdeu. A gente enfrentou o Bolsonaro em 2018. A gente, que eu falo a maioria das esquerdas, né? Eu tava nessa não, mas a maioria das esquerdas. A gente enfrentou o Bolsonaro em 2018 com mote em defesa da democracia e perdeu. A gente tentou derrubar Bolsonaro com mote em defesa da democracia contra o autoritarismo, não derrubou. E quase que perdi a eleição. Não é possível. Quantas provas a gente precisa ter para aceitar que, com razão, o povo brasileiro não se mobiliza para uma defesa abstrata da democracia, porque essa democracia, concretamente, é para ele um vale de lágrimas. É a democracia do desemprego, da fome, do aumento do custo de vida, da rua que enche quando chove, da passagem cara do ônibus, que é 2 horas para ir, 3 horas para ir, 2 horas, 3 horas para voltar do trabalho. É a democracia da violência policial, do assassinato da favela, da milícia no território. Essa é a democracia para a maioria do povo. Então, é isso mesmo. Vem cá. Peraí. Calma aí. Tu vai chegar para mim num país que tem 100 milhões de pessoas que ganham menos de 2 salários mínimos, 60 milhões de trabalhadores na informalidade, 15 milhões de pessoas passando fome, milícia para todo lado, narcotráfico, violência policial, violência do Estado, desrespeito diário e permanente ao trabalhador, à trabalhadora brasileira. Tu vai chegar para esse trabalhador e vai dizer assim: Ana Maria, vamos para a rua, que amanhã vai ter protesto em defesa da democracia, em defesa das instituições, em defesa do Estado de Direito, em defesa do equilíbrio pelos poderes. Bora! Dona Maria, vai ser massa. Tá de brincadeira comigo, né, gente? Atos pró-democracia. Tipo, gente, vocês vivem em que país? Vocês vivem na Dinamarca, é? Na Noruega? De verdade, assim, gente? Que porra é essa, velho? O único jeito da gente enfraquecer o golpismo da direita, dos fascistas, dos militares, é você dá um sentido concreto e material à negação dessa ruptura reacionária. Então, por exemplo, se você fala assim, a gente precisa defender a democracia para garantir geração de emprego, a melhora constante do SUS, o enfrentamento à fome, o aumento permanente do salário mínimo, o aumento da aposentadoria, fortalecimento das políticas sociais, política de moradia popular, e etc, aí você consegue dar um sentido concreto para as pessoas e criar um senso de oposição prática a esse golpismo, que é, não, beleza. Então, a direita bolsonarista, fascistoide, o partido fardado, o golpismo é ruim porque vai afetar meu salário, meu emprego, minha moradia, minhas condições de vida. Mas como é que o governo vai fazer isso? O governo Lula, se ele está comprometido com a política de novo teto de gastos. E como é que o STF vai fazer isso se o STF é vanguarda da desconstrução dos direitos trabalhistas no Brasil? Então tem aqui uma contradição. Não dá para os atores políticos que se colocam hoje como vanguarda da defesa da democracia contra o golpismo, a presidência e o STF,
darem um sentido concreto à defesa da democracia, darem um conteúdo social na prática, porque ambos estão comprometidos até a medula com a agenda liberal, com a agenda social liberal, que essa agenda social liberal passa a largo de qualquer objetivo de pleno emprego, de fim da fome, de reforma agrária, de reforma urbana. Tem um problema concreto aqui, a conta não fecha, gente. A conta não fecha, sabe? E aí esse discurso de defesa da democracia em abstrato, ele não tem repercussões no conjunto da classe trabalhadora. Pelo contrário, veja, o STF está atacando o piso da enfermagem. São mais de 2 milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Sabe quem é que está se colocando como defensor do piso da enfermagem? É o Senado, liderado por Rodrigo Pacheco. É capaz de, se o STF for fechado hoje, milhares de trabalhadores e trabalhadoras da enfermagem comemorar, porque está todo mundo puto com o STF. Porque o povo trabalhador da enfermagem conseguiu a conquista de aprovar o piso da categoria, aprovou no Congresso, a burguesia da saúde recorre ao STF, o STF sai esquartejando e fatiando o piso da enfermagem. Aí o Pacheco, que não é bobo e nem nada, tá numa briga com o STF. Aí o Pacheco chama a bola para si e diz assim: eu defendo o piso da enfermagem, que é apresentar um projeto de lei que proíbe o Supremo de regular pisos de categoria aprovado no Legislativo. E aí, gente? Então veja, gente, qual é o diagnóstico do 8 de janeiro? É que foi uma tentativa de golpe que não deu certo, mas que, mais uma vez, infelizmente, o governo Lula decidiu conciliar o inconciliável. O governo Lula está criando cobra para ser picado. Primeira crise de popularidade, os militares vão botar as garrinhas de fora com tudo. O presidente Lula, que manda na esquerda brasileira há mais de 30 anos, mais uma vez, simplesmente deixou passar a oportunidade de dotar o país de um legado institucional importante, uma reforma das Forças Armadas. Simplesmente não aconteceu. Toda a conjuntura, toda a situação política favorável para fazer a reforma das Forças Armadas estava dada e o presidente Lula resolveu deixar passar. Vamos cobrar a responsabilidade do partido no governo. Vamos cobrar a responsabilidade do ministro da Casa Civil, do ministro da Defesa, do presidente, do vice-presidente. Não é possível, gente. De novo, quer dizer que os militares que tiveram papel central no golpe contra Dilma, na prisão de Lula, na eleição de Bolsonaro, na morte de mais de 600 mil brasileiros durante a pandemia e no golpe de 8 de janeiro vão ficar impunes. Eu acho isso uma irresponsabilidade com o país, uma irresponsabilidade com a classe trabalhadora. Eu acho isso criminoso.